Eu descobri por que muitas pessoas não gostam desse programa. Não é por causa da minha cara feia, não, essa cara enrugada. Sabe por quê? É porque quando elas olham essa palavra aqui, amor, elas têm uma reação ruim. Sabe por quê? Porque elas são traumatizadas na vida amorosa. Você que não gosta quando alguém fala com você do tema de amor, não gosta quando alguém aborda a sua vida amorosa, é provavelmente porque você sofreu um trauma na sua vida com respeito a relacionamentos. E por isso você muda o canal quando a gente entra com este programa. Mas eu quero falar com você hoje. Eu quero tratar desse assunto. Se você realmente tem coragem de ouvir a verdade, então aguarde alguns minutos, porque nós precisamos falar com você. Cristiane, vamos falar logo com essas pessoas, porque elas estão doidas para mudar de canal. Porque o assunto de amor incomoda essas pessoas. Porque é uma área sensível de suas vidas. Pois no passado elas gemeram, sofreram, elas passaram por tantas situações difíceis que hoje elas pensam assim, eu não quero nem mais saber disso, eu estou ocupada demais para isso, eu tenho muitas outras coisas para resolver, nem me toque no assunto porque eu não estou interessada. É uma forma de se proteger também para muitas delas. Elas pensam assim, se eu não tocar nesse assunto, se eu não ouvir sobre esse assunto, eu não vou sofrer. O problema é que você sofre mesmo assim. O problema é que não adianta você encher sua agenda todinha de coisas para fazer para você não falar, nem pensar, nem sentir a falta do amor. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, não adianta você evitar o amor. O que você tem que fazer é saber vencer esse trauma que você tem do amor. Você é uma pessoa traumatizada com o amor. Exato. Você não é um robô, não pode se transformar em um robô, deixar de sentir emoções, necessidade, carência de afeto, e todas as vezes que você sente isso e você não tem a sua vida amorosa resolvida, você está propenso a tomar atitudes autodestrutivas, como muitas pessoas solteiras, quando elas sentem carência de estar em um relacionamento, elas vão para um lugar, vão para um evento social ou vão se juntar a pessoas que elas sabem vão dar um pouquinho de atenção, às vezes em troca literalmente do dinheiro. Quantos homens vão pagar uma prostituta não para ter sexo, mas para conversar com elas? Porque dentro da sua vida ele se sente só. Ele tem sucesso durante o dia, ele é uma pessoa admirada no seu trabalho, mas quando ele vai para casa ele não tem ninguém. Às vezes ele é até casado, mas ele não tem uma esposa. Quantas pessoas solteiras, quantas mulheres de sucesso, elas têm êxito, dinheiro, apartamento, carro, mas não conseguem receber amor de um homem que esteja interessado em quem elas são e não naquilo que elas têm. Então, você não pode mudar esse lado da sua vida. Muitas vezes você toma atitudes autodestrutivas porque a sua vida amorosa não está resolvida. Por que não está resolvida? Porque você não encara a realidade. Você não encara que você tem traumas do passado, você tem situações que atuam na sua mente para você evitar enfrentar o problema. Como, por exemplo, você foi traída e hoje você tem ódio de homens. Você tem ódio, você acha que todos os homens são iguais. Você é uma pessoa que se entregou, que confiou no marido por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Hoje você é uma pessoa divorciada e você está aí divorciado, sozinho, há 5, 10, 15, 20 anos ou mais. E você não se deu a chance de começar um novo amor. Por quê? Por medo de acontecer o que aconteceu no casamento anterior. As pessoas não entendem muitas vezes que elas sofrem com um trauma. O trauma você não pode colocar numa gaveta e trancar. Você não pode pegar e fingir que não tem um trauma. Se desse para fazer isso, né, Renato? Mas não dá. E é o que muitas pessoas estão fazendo. Talvez você tenha feito isso. Você tem fingido, você tem vivido uma vida fingida porque você não quer lidar com esse trauma que está ali. Tem um trauma. E as pessoas não sabem desse trauma. E você faz de tudo para não mostrar esse trauma. Você tem esse trauma. Você é uma pessoa que vira e volta, você se sente
infeliz com você mesma. Você não consegue crer que você um dia vai poder ter uma vida melhor. Um dia vai poder ter a sua própria família. Você não consegue crer nisso. Você perdeu as esperanças. A pior coisa que tem, né, Renato? É uma pessoa que não tem mais esperanças. Porque para que ela vive? Para que ela, sabe, trabalha? Para que ela faz o que faz? Não tem mais objetivo na vida. Você pode até alcançar muita coisa, muito dinheiro, muito sucesso financeiro. Mas com quem que você vai compartilhar tudo isso? Então, aí você começa a se sentir uma pessoa, tipo assim, como muitas pessoas falam assim, bom, o jeito é eu, sabe, encher de coisa, deixa eu ir numa balada, deixa eu beber, deixa eu, sabe, fazer academia. Muita gente faz academia não é porque elas querem fazer exercício, porque elas já estão super saudáveis, elas estão bem. Mas elas ficam lá 3 horas numa academia, por quê? Porque elas estão preenchendo o tempo delas, elas não querem estar em casa sozinhas. Elas não querem. Essa hora da noite, assim, por exemplo, já começa aquele horário que é difícil para elas. Então elas têm que ir numa academia, elas têm que ir numa balada, elas têm que ir num barzinho, elas têm que fazer alguma coisa, porque é difícil. Qual a alternativa? O que nós estamos falando aqui? Qual é a alternativa a isso que você tem feito, ao que você tem vivido? Qual a solução? A solução é você encarar o problema. Quando a gente sofre de um trauma, a pior coisa é a gente fingir que ele não aconteceu ou que ele não existe. É a pior coisa, porque você vai continuar sendo vítima. Você tem que reconhecer que o seu comportamento em relação à vida amorosa hoje é fruto de experiências más lá do passado. De talvez experiências não só suas, mas experiências que você viu na sua mãe, no seu pai, em pessoas próximas a você. E você então se fechou para o amor. Você se prometeu que nunca iria deixar ninguém te ferir novamente. Então, o que você tem que fazer? Reconhecer. Eu tenho essa situação na minha vida e eu não sei lidar com ela. Muito bem. Você não sabe lidar com ela. Não quer dizer que não haja solução para ela. Você não sabe, mas há quem saiba. Há quem já tenha superado. E é isso que nós estamos propondo para você. Que você dê a oportunidade a você mesmo de aprender a mudar essa situação e apagar da sua mente todas essas razões falsas que levam você a ter esse comportamento frio, gelado para com a sua vida amorosa. Apagar essas razões falsas. Que razões falsas? Razões falsas como, por exemplo, homem é tudo igual. Razões falsas como, por exemplo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, eu nunca vou casar, casamento é uma coisa ultrapassada. Ideias que você abraçou, que você leu em uma revista, leu em um livro, assistiu em um programa de TV, e você abraçou por quê? Porque elas falaram ao seu coração ferido, e você abraçou essas ideias, mas elas são falsas. Então, você tem que se desprender dessas razões falsas e reconhecer ou conhecer as razões verdadeiras, as razões que vão ajudar você a encontrar um amor verdadeiro, ser uma nova pessoa, dar-se uma chance de encontrar uma nova pessoa, apesar do seu passado. Eu pergunto a você, se você tivesse sofrido um trauma que as suas pernas tivessem ficado paralisadas. O que acontece com muita gente nos hospitais, está cheio de pessoas assim. Você sofreu um acidente, um trauma, suas pernas ficaram paralisadas. Eu pergunto a você, você gostaria de ficar para sempre paralisado e nunca mais usar as suas pernas? Ou você gostaria de uma forma de recobrar as forças, os movimentos das suas pernas? Não é óbvia a resposta? Pois é. Por que não seria óbvio para você que sofreu um trauma no amor, você que sofreu uma tragédia, uma decepção amorosa, você querer novamente ser feliz no amor? Por que não é óbvio isso para você? Não é mais inteligente você que sofreu na vida amorosa dizer assim, tudo bem, eu sofri, mas aquilo foi lá atrás. Eu quero agora aprender como eu posso, apesar desse sofrimento, como eu posso aprender a ser feliz no amor? Não é mais inteligente isso?
como uma pessoa que está numa cadeira de rodas, ela daria tudo para poder usar suas pernas novamente? Então, isso é possível e isso vai acontecer na nossa palestra amanhã. Cristiane e eu estaremos, nesta quinta-feira, falando com as pessoas que querem ser curadas dos traumas. Nós vamos começar o tratamento da cura dos traumas, das feridas interiores que impedem as pessoas de serem felizes no amor. Todo trauma bloqueia a vida amorosa. Todo trauma emocional bloqueia você de dar amor e de receber amor. Se você quer a nossa ajuda e você quer começar a se tratar, então, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar aqui no Templo de Salomão e estamos pedindo a você... Pode me trazer o curativo, por favor? Nós estamos pedindo a você que você traga um curativo assim. Você tem um curativo assim na sua casa, provavelmente na sua caixa de remédios, né, o famoso Band-Aid, na sua caixa de primeiros socorros. Você tem um curativo assim ou pode comprar um na farmácia baratinho. Atrás você vai escrever o seu nome. Escreva o seu nome neste curativo. Este curativo com o seu nome é um ato simbólico de que você está decidindo começar este tratamento de se curar dos traumas. E você vai trazer esse curativo com você, com o seu nome, porque nós vamos começar a palestra às 8 da noite em ponto e será a primeira coisa que nós vamos fazer. Eu vou pedir às pessoas para trazerem esse curativo com seus nomes e entregarem em minhas mãos. E você receberá, então, o primeiro passo para essa cura dos traumas. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mas isso acontecerá também nos horários de 10 da manhã e às 15 horas, com o Márcio e a Dani, aqui no Templo de Salomão. E também a mesma coisa acontecerá em todas as localidades da Terapia do Amor. Onde você for, onde há Terapia do Amor, no Brasil, são mais de 500 localidades, você encontrará o mesmo trabalho e você poderá levar o seu curativo lá também e receber esse primeiro passo. Inclusive, Renato, não é só no Brasil, né? Porque tem muitos outros lugares, muitos países que também tem a Terapia do Amor. Inclusive, você que nos assiste aí nos Estados Unidos, né? Aí em Miami, nós temos a Terapia do Amor lá em Miami também, exatamente, né? Em Pompano Beach, nós temos aí, inclusive onde nós vamos estar dia 15 de outubro, vamos falar daqui a pouco. E nós temos aí a Terapia do Amor em Portugal, na Inglaterra, temos aí Angola, em Moçambique, enfim, todos os lugares. Você pode acessar o site para saber mais detalhes a respeito. Venha participar, venha dar o primeiro passo para curar-se dos traumas que impedem, que bloqueiam a sua felicidade amorosa. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Já voltamos. A palavra trauma causa impacto em muita gente, mas a maioria das pessoas, mesmo sem saber, sofre com algum trauma. Se todo mundo tem alguma cicatriz no corpo, imagine no coração. O corpo por si só se cura, mas a alma não. Traição, abuso, rejeição, decepção, insegurança. A pessoa que carrega traumas emocionais tem um bloqueio na vida amorosa e dificilmente conseguirá amar e ser amada. Sendo assim, o que fazer? A cura de traumas só acontece intencionalmente quando você reconhece que o tem e decide buscar ajuda. Na Terapia do Amor, a cura dos traumas. Traga um curativo com o seu nome escrito. Será como símbolo da sua cura e o início de sua nova história. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás.
com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Será um prazer ter você nesta quinta-feira com a gente. Estamos convidando também os jovens de idade 14 a 24 anos, porque falaremos para eles, para este grupo especialmente, que está estrategicamente posicionado na sua juventude a tomar atitudes que vão garantir a felicidade para o resto da vida, se eles fizerem o certo, seguirem o amor inteligente, ou o contrário. Então, por isso, nós queremos convidar especialmente para esta quinta-feira, você jovem, você pai e mãe que tem um filho nessa faixa de idade de 14 a 24, uma filha que está falando em namoro, namorar e tal, e namorado, está namorando talvez já, está sofrendo, você sofre de ver sua filha sofrer, você sofre de ver o seu filho sofrer, traga o seu filho, a sua filha, para participar da palestra nessa quinta-feira, que nós vamos falar com eles. Você sabe, Renato, que é nessa idade que muitos, por não acharem que precisam aprender o amor inteligente, muitos vão fazendo muitas besteiras, né? Vão errando muito, porque acham assim, bom, eu sou jovem, né? Eu não preciso aprender já, eu posso aprender lá na frente. Mas aí que está. Muitos que hoje têm 30, 40 anos, têm traumas que começaram nessa época da juventude deles. Porque eles pensaram assim, não, eu não preciso aprender, eu tenho que curtir, eu tenho que, viver a vida, cometer meus erros. Mas é falta de inteligência você querer cometer erros que você poderia evitar. É falta de inteligência isso. É você querer errar, sofrer intencionalmente. E ninguém faz isso, ninguém quer isso. Você não deveria querer isso, sofrer intencionalmente. Então, você que é jovem, você que tem um filho, uma filha, e você gostaria de ajudar esse jovem a não cometer os seus erros, traga essa pessoa para a terapia. Veja só a matéria que fala mais sobre estas palestras. Compromissos desajustados. Eu vinha de relacionamentos frustrados do mundo, então eu não tinha mais expectativa nenhuma de ter um relacionamento certo, que durasse, não tinha nenhuma expectativa. Desde o começo a gente sempre se entendeu, só que algumas coisas, alguns conceitos a gente não conseguia encaixar. Antes de participar a gente estava dando cabeçada em algumas coisas. E aí a gente começou a brigar, um pouco tempo de relacionamento. Eu tinha vontade de entrar no relacionamento, mas eu ficava meio sem saber se poderia dar certo, se seria como os outros, se as mesmas erros que eu tive no passado eu teria nesse mesmo agora. Então por isso que eu até resolvi começar a fazer a terapia para aprender a primeiro ser diferente do como eu era, para primeiro eu mudar, para depois eu aprender a ser diferente no relacionamento. Minha expectativa para hoje é aprender a cada vez mais e colocar em prática no nosso relacionamento. Com problemas que pareciam não ter solução. Tudo que acontecia eu não falava, eu ficava sempre quieto, remoía, deixava por dentro. Eu deixava tudo comigo, não passava nada. Você acha que você tá certo, eu acho que eu tô certa, e aí acaba, às vezes, não dando certo pra ninguém. Na terapia do amor, eles encontraram uma direção. Falei pra ela, vamos lá que vai ser legal, porque eu quero participar e a gente vai aprender mais coisas. Entre o casal é fundamental que haja comunicação, diálogo, né? Nesse relacionamento eu tô aprendendo realmente o que é um namoro, o que é um relacionamento sólido. Eu aprendi a dialogar, a conversar tudo aquilo que acontecia, eu falo pra ela, aí a gente conversa tudo e chega a um acordo dos dois. A pessoa não se abre, a pessoa não fala o que ela sente, o que está passando aqui dentro. Ela segura, ela guarda coisas que aconteceram no passado, ninguém sabe até hoje. Ninguém sabe porque ela pensa assim, eu não quero que ninguém saiba, Mas enquanto você não tirar isso para fora, como é que o seu marido vai te entender? Como é que a sua namorada vai entender por que você faz certas coisas? Ela precisa entender. Mas os solteiros também recorrem aos conselhos do Renato e da Cris. Eu era casada, fui traída. Aí cheguei aqui desiludida. Fiquei arrasada. Quase entrei em depressão. Eu vim de um relacionamento destruído
né, que durou 9 meses, mas acabou não dando certo. Ele falava que gostava de mim, mas na verdade não era isso, né? Então ele chegou até a mim um dia e falou que não gostava de mim e não estava feliz comigo, sendo que a gente já estava fazendo planos para casar, comprar as coisas, noivar, estava com data programada, tudo. Então aí para mim foi um fundo de poço, porque eu pensei que eu tinha encontrado a pessoa certa e na verdade não tinha. A Angélica, cujo problema enfrentado é mais recente, tem aprendido a se sentir melhor a cada quinta-feira. Hoje eu me sinto bem, tem me dado direção, né? Sabedoria. Eu aprendi aqui que eu tenho que escolher a pessoa certa, no momento certo. Tô calma, vou esperar até chegar a pessoa certa. Muitos solteiros erram porque eles ficam esperando aquele momento cinematográfico do primeiro encontro. Então eles descartam aquela pessoa que poderia, através do conhecimento, poderia mostrar para você que é exatamente o que você está procurando. Já a Lone superou suas dificuldades amorosas há muito tempo e hoje colhe os frutos de todo o aprendizado que adquiriu com as palestras. Não adianta você ter alguém e não ser feliz, não estar com a pessoa certa. O importante é você ter alguém para você ser feliz. Não você somente ter um relacionamento de aparência. Aprendi primeiro a tratar o meu coração, que primeiro a gente tem que se cuidar primeiro, que a mulher ela tem que se valorizar, tem que se amar primeiro para depois ela amar alguém. Ou seja, ela tem que estar preparada. Hoje eu tenho um relacionamento totalmente diferente. Não foi algo agido pelo coração, mas foi algo esperado no tempo certo. Depois de 2 anos frequentando a terapia do amor, buscando a pessoa certa, tirando a ansiedade, limpando de tudo no meu coração, hoje eu casei e encontrei meu esposo na terapia do amor. Não há ciúmes, não há um homem grosseiro, um homem paciente. Então isso eu posso dizer que realmente são outras qualidades. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Esteja com a gente nesta quinta-feira. Olha só a pergunta da amiga lá de Santa Catarina. Ela nos escreveu agora através do site Escola do Amor Responde.com. E se você tem uma pergunta e quer a nossa opinião, pode entrar no site agora e fazer a sua pergunta. Ela diz assim: fui abusada pelo meu pai quando era pequena. Por isso, quando cresci, nunca gostei muito de sexo. Por isso, às vezes, não me sinto bem quando meu marido me procura. E eu também não o procuro. Eu sei que preciso satisfazê-lo porque é meu marido. Me ajudem, quero ser uma esposa melhor. Obrigada. Então, amiga, não é que você precisa satisfazê-lo somente. Você precisa ser satisfeita também. Você precisa descobrir o prazer do sexo dentro do casamento. Mas é claro, este abuso que você sofreu por parte do seu próprio pai quando você era pequena traumatizou, estragou a sua vida sexual. É verdade. Muitas mulheres, é um assunto que não se fala muito, né? Mas muitas mulheres têm dificuldades com a intimidade depois do casamento por causa de traumas que elas têm do passado. Às vezes um rape, como é que fala? Um estupro. Um estupro, né? Às vezes abuso sexual, às vezes experiências ruins, né? Porque essa nova cultura, né? Que todo mundo está tendo sexo toda hora com todo mundo, vai numa balada, fica com alguém, às vezes nem sabe o nome da pessoa, sabe? Essa cultura, o que muitas pessoas não sabem é que essa cultura está causando muitos traumas para as pessoas. Porque você começa a não saber como lidar mais com aquilo que você faz muito por aí, com qualquer um, a qualquer hora, sabe? Atrás do carro, num beco da rua. O sexo está ficando tão banalizado que as pessoas acabam não tirando o prazer dele mais. Uhum. E quando elas têm que
ter uma vida sexual ativa e saudável dentro do casamento, elas não conseguem ter. Elas poderiam ter, mas elas não conseguem ter por causa de um trauma. Isso. Ainda que o marido seja carinhoso, amável, contrário de todos os outros homens que ela encontrou no caminho antes de casar, desde o pai até os ex-namorados, os ex, o rapaz que aproveitou dela na balada, enfim. Mesmo que o marido hoje seja diferente, seja um homem exemplar, um perfeito cavalheiro, ela não consegue se abrir, se soltar com este marido, por causa de um trauma. Então, o que você tem que entender a respeito do trauma é que o trauma, ele é uma dor que permanece como se aquilo ainda estivesse acontecendo ou estivesse prestes a acontecer. Então, ainda que você tenha sofrido, por exemplo, este abuso quando era criança e hoje você tenha 20, 30, 40 anos ou mais, se esse trauma não foi curado, é como se você estivesse saindo daquela experiência agora. Ou se ela estivesse prestes a acontecer. Ela está sempre presente na sua mente, não importa o tempo que passou. É a mesma coisa a traição, a pessoa que foi traída. Ela pode ter sido traída 5 anos, 10 anos atrás. Hoje ela está casada, ou casado. O parceiro não trai, mas é como se o parceiro estivesse traindo. O ciúme dela, a desconfiança dela é como se ele estivesse traindo, ou como se ele estivesse prestes a trair, por causa dessa dor que está aqui dentro. Então, é uma mistura de dor com medo. São duas coisas terríveis na vida do ser humano, dor e medo. Mistura essas duas coisas juntas. E o que você tem? Um trauma. Um trauma que te paralisa. O que você precisa fazer? Você precisa saber o passo a passo para vencer essa dor e vencer esse medo. Existe um caminho. Há muitas pessoas no mundo que foram vítimas de abuso, de traumas e tudo mais, e hoje vivem uma vida saudável. Elas conseguiram superar. Não é como se o trauma fosse apagado e como nunca tivesse acontecido. Não. O trauma existe lá, como a cicatriz existe no nosso corpo. Eu olho aqui a cicatriz na minha mão, tenho várias cicatrizes no corpo, na mão, na perna, no braço, na cabeça. Eu tenho várias cicatrizes. E cada uma delas eu lembro. Cada uma delas eu lembro como ela chegou aqui. Só que elas não machucam mais. Elas estão aqui, eu não esqueço o que aconteceu, mas não dói mais. Não dói mais. Então, isso tem que acontecer no seu coração, no seu emocional. E quando você aprender a fazer isso, então esse problema vai ser resolvido. No seu caso, amiga que nos escreveu aí de Santa Catarina, o problema sexual por causa do abuso que sofreu pelo pai, a mesma coisa, quando você tiver isso curado dentro de você, você poderá ser a esposa que você precisa ser para o seu marido e aceitar o amor dele e encontrar prazer sexual na sua vida, talvez pela primeira vez, que você nunca tenha sentido. Nós temos, você é de Florianópolis, nós temos a Terapia do Amor aí em Florianópolis, queria que a produção procurasse o endereço, colocasse aí no vídeo nos próximos minutos, para a gente informar as pessoas que estão nos assistindo em Florianópolis. Mas elas também podem acessar o site terapiadoamor.tv e lá tem todas as localidades, todos os endereços, os horários, né? Então é só você procurar pela sua cidade e você vai achar o endereço. Isso. A Vivian nos escreveu aqui de São Paulo, ela diz assim: eu sou um poço de traumas e não consigo me livrar deles, nem com religião, nem com terapia. Mas agora que tive uma filha, estou procurando ajuda. Qual é a raiz dos traumas? Qual ou o que é a raiz dos traumas? Espiritual, psiquiátrico ou psicológico? Pois é, nada do que você falou aqui realmente pode resolver o seu problema de trauma. Não menosprezando o trabalho da psicologia, da psiquiatria, e totalmente menosprezando o trabalho das religiões, porque as religiões não podem fazer nada com respeito ao trauma. Mas, quando a gente fala de trauma, eu acabei de falar que nós temos uma mistura de medo com dor. Então, o trauma, ele tem várias fontes, pode ter várias fontes, várias raízes. Normalmente o emocional, mas também o espiritual. E como você cura o emocional? Como você cura o espiritual? Nós estamos falando aqui
da essência do ser humano. Nós estamos falando da essência. O trauma é uma coisa tão forte que você pode ter um e nem saber que tem. É uma coisa que aconteceu na sua infância, que você bloqueou, você travou. A psicologia fala sobre isso, sobre memórias bloqueadas, memória seletiva. Você escolhe o que você vai lembrar. Muitas pessoas vítimas de trauma, elas instintivamente selecionaram esquecer, entre aspas. Não esqueceram, na verdade, porque está lá na memória. Mas elas têm memória seletiva, quer dizer, ela prefere não lembrar daquilo. Elas preferem não lembrar, mas elas têm comportamentos que vêm desse trauma. Exato. Né? Então, muitas vezes, a insegurança dela, a carência dela, ela tem certos comportamentos que atrapalham ela com amizades, com relacionamentos, no trabalho, em tudo. E ela não sabe por quê. Ela não sabe por quê. Ela fica assim, mas eu não sei por que eu sou assim. Eu sou muito sensível. Pessoas muito sensíveis, pessoas muito dramáticas, sabe? Pessoas que são problemáticas. Às vezes tudo é um problema para elas. Pessoas negativas. O que acontece? Elas não conseguem mudar esse comportamento, mesmo sabendo que elas têm um comportamento negativo, elas não conseguem mudar porque ele vem dessa raiz lá de trás, que elas não estão lidando com essa raiz. É uma raiz que está lá escondida, mas que é viva. Ela está viva. Você não cortou a raiz. Você não tirou fora o que alimenta esse seu comportamento. Então é por isso que muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer. Olha, eu até escrevi um post no meu blog que vai sair amanhã. E eu falo de um trauma que eu tive. Um trauma que eu recentemente eu pude pensar nisso. Porque quando eu me casei com o Renato, um dos maiores problemas que nós tínhamos era o meu ciúme, a minha carência, né? E por que eu tinha isso? Porque antes da gente se casar, eu não tinha isso. Então foi uma coisa que aconteceu depois. Da onde veio tanta insegurança minha? Eu tive algumas situações difíceis na minha infância, com a minha irmã e tudo mais, mas o que eu me lembro muito claro na minha mente, uma coisa que, logo assim que a gente começou a namorar, que foi uma palavra que eu ouvi. Eu vi uma pessoa falar assim para mim, olha, o Renato é muito inteligente, muito espiritual. Você vai ter que correr atrás. E a pessoa estava praticamente dizendo assim, ó, você não é nem inteligente nem espiritual para ele. Você vai ter que correr atrás, né? Então aquela palavra foi uma semente que entrou dentro de mim. E a partir daquele momento, é claro que qualquer coisinha que acontecia, qualquer situaçãozinha que me lembrava daquela palavra, daquela semente que já tinha sido plantada no meu coração, qualquer coisinha eu já reagia. Porque eu achava, no fundo, o que aconteceu? Eu concluí, né? Eu concluí o seguinte, que eu não era boa o suficiente para o Renato. Que eu não merecia, que ele merecia uma pessoa melhor que eu. Eu concluí isso. Então, toda vez que ele conversava com uma pessoa, com uma mulher, eu já ficava imaginando, se ele falasse dela para mim, ou se ele conversasse com ela para mim, eu já ficava imaginando, será que ela é mais interessante que eu? Porque, aos meus olhos, eu não era no nível do Renato. Eu não estava no nível do Renato. Então, qualquer mulher podia pegar meu lugar. Aí você entende por que as inseguranças, o ciúme, a reclamação, você não me dá atenção, você não fala comigo. Tudo bem que ele teve os erros dele também, mas o que gerou tanta insegurança dentro de mim? Foi a insegurança que eu adquiri com essa palavra, que acabou se tornando um trauma. Uma ferida que estava ali, você não sabia o que era. Não sabia. Eu muito menos, se você não sabia, que dirá eu. E anos se passaram, mais de 12 anos se passaram, a gente sofrendo por causa disso, sem saber. Porque as inseguranças, o trauma às vezes é uma coleção de insegurança que você tem também. Você tem tanta insegurança, você é insegura da sua aparência, você é insegura do seu relacionamento, você é insegura se você é inteligente ou não, você é insegura, sabe, tanta insegurança que você começa a ser uma pessoa
como se diz, traumática mesmo, porque você começa a ter medo de tudo. Você tem medo de perder o seu relacionamento, o seu marido, você tem medo das pessoas não te amarem, você tem um monte de medo. Então, esse trauma acaba atrapalhando tudo na sua vida, acaba atrapalhando você de ter sucesso, né? Porque o trauma logo fala para você não nunca vai ter sucesso. Ele atrapalha você de tomar decisões importantes na sua vida, porque você acha que você não tem capacidade. Atrapalha você nos seus relacionamentos, atrapalha em tudo. Todo trauma bloqueia a sua vida amorosa. Porque o trauma, ele atinge o emocional da pessoa, ele impede a pessoa de tomar decisões corretas, ele leva a pessoa a tomar decisões erradas, ele leva a pessoa a se fechar para os outros e se fechar não somente de dar amor, mas também se fechar de receber amor. Você duvida de você e você duvida dos outros. Você é como a amiga aqui falou bem claramente, você é um poço de insegurança, você é um poço de dúvidas. Então, para responder a pergunta dela, qual a raiz? A raiz é o mais profundo do seu ser. É lá no fundo. E nós vamos explicar, nós vamos começar esse tratamento da cura dos traumas nesta quinta-feira. E você vai falar como você conseguiu vencer isso e tudo mais. Nós vamos procurar ajudar você. Uma coisa é certa, todo mundo tem traumas. Todo mundo tem traumas. Todo mundo. Se todo mundo tem cicatriz no corpo, todo mundo tem um trauma. Ok? Nem todo mundo é afetado pelos traumas, porque algumas pessoas já conseguiram superar. Mas muitas pessoas são afetadas sem saber e outras sabem, mas não sabem controlar ou resolver. E é bom dizer também, Renato, que os traumas não vêm por causa de um incidente que aconteceu somente. Como no meu caso, eu não passei por nenhum abuso, mas foi uma palavra que eu recebi, que eu aceitei. Às vezes você ouviu uma coisa, uma palavra de alguém, e aquilo até hoje você guarda com você. E aquilo te fez uma pessoa com traumas. Aquilo te trouxe traumas. Você talvez está sozinha hoje, mas você sempre lembra do que o seu marido, o seu ex-marido falou para você. Você sempre lembra o que a sua esposa, a sua ex-esposa falou para você, o seu ex-namorado. Você sempre lembra daquilo, aquelas palavras, você sabe exatamente, você consegue falar exatamente como ele falou para você. Você é burra, ou eu não amo você, como que você não presta para nada. Pessoas, às vezes, carregam isso da infância, às vezes. Uhum. Uma palavrinha. E mulheres, homens passam por isso. Nós estávamos falando que muitas pessoas hoje são confusas a respeito do seu gênero, a respeito da sua orientação sexual por causa de um trauma. Muitos homens que sempre ouviram ou foram abusados quando eram criança, ou sempre ouviram na escola, dos amigos, dos professores, às vezes até dos parentes em casa, o tio, tia, primo. Você tem jeito de menina, você tem jeito disso, você tem jeito daquilo. Aquilo marcou a pessoa de tal forma que ela entrou em parafuso, ela entrou em dúvida. E você hoje, você tem uma confusão de gênero, você não sabe se você é homem, se você é mulher, você não sabe se você gosta de um, se gosta do outro, se gosta dos dois, se não gosta de nada. Você não sabe. Por quê? Por causa dessa confusão que entrou na sua cabeça. Se você buscar a raiz, você vai ver que tem um trauma atrás disso. Então, você quer ajuda? Não importa a sua situação. Você vai ser bem-vindo, vai ser bem tratado, não terá de conversar, de falar publicamente dos seus traumas, nada disso. Nós vamos ajudar você a chegar a esta raiz principal, ok? Nesta quinta-feira, convidamos você para estar com a gente na Terapia do Amor. Cristiane e eu estaremos às 20 horas aqui no Templo de Salomão e às 10 da manhã e às 15 horas o Márcio e a Dani e em todas as localidades da Terapia do Amor. Se você quer um endereço mais próximo a você, ligue agora através desse telefone 011 3573 3535 e pergunte o endereço mais próximo. Ou acesse o site terapiadoamor.tv. Agora não esqueça, traga o seu curativo. Traga o curativo que você tem na sua casa, com certeza um band-aid, você tem um curativo como este e você escreve o seu nome atrás, como eu tenho aqui. Né? Dá o zoom, por favor. Você vai escrever o seu nome atrás desse curativo e trazer com você, tá bom? Você coloca e
quinta-feira, quando você vier, leva na localidade mais próxima à Terapia do Amor. Nós vamos pedir isso logo no início. Não chega atrasado para você não perder esta primeira parte da palestra. Veja só agora o caso de pessoas divorciadas, e quase ninguém fala sobre esse assunto do divórcio. Pessoas divorciadas, elas normalmente sofrem trauma por causa do divórcio. Preste atenção neste caso. Colocar um ponto final na relação não costuma ser fácil. Mas quando isso acontece, é preciso saber como lidar com as consequências do divórcio. É sempre um momento de desestruturação, ou seja, há uma mudança total no ritmo de vida das pessoas. Então nós temos uma perda financeira, que é evidente, um patrimônio que acaba sendo dividido. Então as pessoas têm economicamente um choque. Tem a questão do sofrimento mesmo, da sensação de fracasso, porque ninguém se casa pensando em se separar. Todo mundo que se une tem a sensação de que aquela união será para sempre. Outra coisa que acontece são as mágoas e ressentimentos. Normalmente vem o sentimento de vingança, sabe, de raiva para com o outro, porque não correspondeu àquilo que queria. Existem os filhos que sempre sofrem muito com essa situação. A psicóloga ressalta que as dificuldades de superar são ainda maiores quando um dos cônjuges não quer o divórcio. Uma pessoa que não optou pela separação vai lutar, sabe? Vai ficar muito em cima, vai ficar às vezes pegajosa, irritante, às vezes dar escândalo dentro do ambiente da outra pessoa. Tudo isso naquela sensação de que haveria uma volta. E é péssimo. Homens e mulheres reagem de formas diferentes ao fim de um casamento. Algumas pessoas buscam outro parceiro na sequência de uma separação. A pessoa já passa a querer um outro alguém para cobrir aquele vazio, aquele buraco daquela pessoa que partiu, muitas vezes até como vingança inconsciente. Ah, você não me deu valor? Então eu vou ficar com o teu amigo, vou ficar com uma... Isso infelizmente acontece. Para se recuperar de um casamento que não deu certo, são necessários cerca de 2 anos. Mas muitos deixam de acreditar no amor após viver uma relação que fracassou. A gente vê principalmente com as mulheres. A gente vê que ocorre muito isso, por causa de uma decepção com o ex-companheiro. Elas dizem, não quero mais ninguém na vida. E o que a gente sempre orienta em termos psicológicos é assim, ok, agora nesse período realmente você tem que passar por um luto, porque todo o relacionamento que se rompe, nós temos uma perda, temos um sofrimento e temos um luto. É a morte de um sonho, né? Então, aquele período realmente é bom você fazer uma reflexão, é bom você observar sempre assim, onde foi que eu errei? Não ficar só julgando o ex-parceiro ou parceira. O que eu poderia ter feito de maneira diferente? O que eu aprendi com esta relação? Para Suzy Camacho, repensar o casamento é a melhor saída, já que o divórcio deixa marcas, muitas vezes, irreparáveis. Dentro do possível, utilizem tudo que vocês puderem para reconstruir, porque é muito melhor um casamento reconstruído do que você levar a zero, às vezes ser intolerante em certas coisas, em certas atitudes, e depois o que a gente observa é que se trocou 6 por meia dúzia. Porque num outro relacionamento a gente terá também problemas, a gente também terá divergências que, lógico, podem ser mais graves ou menos graves, mas dentro do possível, que a gente sempre recomenda, vamos tentar reestruturar. A palavra trauma causa impacto em muita gente, mas a maioria das pessoas, mesmo sem saber, sofre com algum trauma. Se todo mundo tem alguma cicatriz no corpo, imagine no coração. O corpo por si só se cura, mas a alma não. Traição, abuso, rejeição, decepção, insegurança. A pessoa que carrega traumas emocionais tem um bloqueio na vida amorosa e dificilmente conseguirá amar e ser amada. Sendo assim, o que fazer? A cura de trauma só acontece intencionalmente. Quando
quando você reconhece que o tem e decide buscar ajuda. Na Terapia do Amor, a cura dos traumas. Traga um curativo com o seu nome escrito. Será como símbolo da sua cura e o início de sua nova história. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Vamos agora à pergunta do Bruno por Skype. Olá, Renato e Cris, eu sou Bruno Victor, eu sou cantor sertanejo e artista circense. Eu queria saber de vocês, para ter um relacionamento perfeito, o que a gente precisa fazer? Ser fiel, solidário, parceiro, simpático, brincalhão. Sou tudo isso, mas às vezes eu acho que está sendo perfeito, mas não está. Às vezes eu acho que eu achei a pessoa certa, mas eu não achei. Dessa vez eu acho que sim, encontrei a pessoa perfeita para minha vida. Mas para mim continuar a esse relacionamento ser perfeito, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, elimine a palavra perfeito do seu vocabulário no que diz respeito a relacionamentos. Porque não existe relacionamento perfeito. Diz respeito a relacionamentos e pessoas, né? Porque você ainda não viu o outro lado da sua namorada. Então, você acha que ela é perfeita, mas ela tem um outro lado. Assim como eu tenho um outro lado, o Renato também. Todos nós temos o nosso lado ruim. Não, peraí, você está falando que eu sou perfeito. Nós sabemos que não. E não me faça falar sobre as suas imperfeições aqui. Tá ok. Mas eu não estou falando que só ele é imperfeito. Eu também sou. Nós temos as nossas imperfeições, nossas fraquezas, nossos momentos difíceis. Então, nenhuma pessoa é perfeita. Assim também, nenhum relacionamento vai ser perfeito. É claro que, por exemplo, eu e Renato, eu estava até falando com ele hoje. Eu não lembro da última vez que nós tivemos um disagreement. Uma discórdia? Uma discórdia. Eu não lembro, você lembra? Eu não lembro. Por quê? Porque a gente já teve os nossos momentos difíceis no relacionamento. A gente se adaptou muito bem. Agora é como aquela entrevista que nós fizemos com meu pai, né? Aquelas duas pedrinhas vão rolando, até que elas ficam redondinhas. E assim, não tem mais nada assim que machuca. Claro que de vez em quando, e isso assim é de vez em quando mesmo, não é sempre. Ele vai falar uma coisa, poxa, eu não vou gostar, mas a gente não tem mais as brigas que a gente tinha antes, as discussões que a gente tinha antes. Por quê? Porque com o tempo, de tanto você se adaptar e você sacrificar e você ceder, você aprender o amor inteligente, aquele relacionamento começa a se tornar perfeito mesmo. Não porque vocês são perfeitos, mas porque vocês aprenderam a lidar com as imperfeições um do outro. Exato. Então, aí que está o segredo, aprender a lidar com as imperfeições. Elas existem, sempre vão existir. Você tem que evitar comportamentos ruins que são intencionais. Por exemplo, a pessoa, não é que você tem que chegar e fazer o que eu fazia no início do casamento para a Cristiane, falando para ela, olha, esse é o meu jeito e você está querendo me mudar, não tem jeito, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso é sinal de burrice, ok? Então, todos nós temos que melhorar, nos aprimorarmos, e isso dentro do relacionamento também. Mas há coisas que você vai ter que tolerar, há coisas que você vai ter que simplesmente aprender a conviver com a outra pessoa e se adaptar a ela. Não, a questão até de se adaptar, Renato, também tem a ver com a sua mudança, porque assim como eu vou me adaptando a ele, eu tenho que mudar algumas coisas minhas também, que antes eu não aceitava, que agora eu tenho que aceitar. E agora eu também tenho que mudar alguma coisa. Antes eu pensava que para eu me sentir amada, ele tinha que me falar eu te amo todos os dias, toda hora.
né? Ou ele tinha que estar olhando para mim nos meus olhos e me beijar e fazer um monte de coisa que a gente vê nos filmes. Eu pensava, bom, isso, eu não vejo isso no meu casamento, talvez o meu marido não me ame tanto quanto aquele personagem. E não é assim. Eu tive que mudar certas expectativas, certas crenças que não tinham fundamento, né? Então você vai mudando. Com o tempo você vai mudando. O relacionamento tem isso de bom também, né? Que faz você uma pessoa melhor, porque você vai enxergando os seus erros, os seus defeitos, e você tem como mudar. Então, eu mudando, ele mudando, acaba que o relacionamento começa a se ficar tão encaixadinho como como se fala puzzle? Hoje está difícil em português. Como é que fala puzzle? Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Você coloca aquela peça e ela encaixa direitinho. É assim, mas no início você vai achar dificuldade, mas é normal. Agora, o que você falou é importante dizer também. Claro que você não vai aceitar a infidelidade, a mentira, né? O vício, a pessoa colocar outras coisas acima do relacionamento. Isso você não vai aceitar, é claro. Mas tem coisinhas que... Certo. Vamos à próxima pergunta. Falei demais, né? Não. É que a gente tem outras perguntas para responder. É a Maria. Olha só a situação dela. Perdi meu esposo, ainda não consegui superar a perda. Com a morte dele, acabei descobrindo que ele tinha uma amante. Foi um choque, a dor da perda e da traição. Atualmente não tenho coragem para recomeçar minha vida. Gostaria da sua orientação. Quer dizer, ela não tem coragem. Ela gostaria de recomeçar, mas ela não tem coragem. 2 traumas, a morte do marido e a descoberta que ele tinha uma amante. Quer dizer, realmente você foi violentada 2 vezes, emocionalmente, né? E você quer recomeçar, não sabe como. De onde ela é? Ela é de Belém. Belém de do São Pará. Paulo. Não. Acho que aqui em São Belém Paulo. em São Paulo. Belém aqui em São Paulo. Então, excelente, você está pertinho da gente aqui no Templo de Salomão. Então, faça planos para estar com a gente nesta quinta-feira, que você vai começar esse processo de cura. Eu quero, inclusive, eu já pedi à produção para preparar aí a história do Cleidson e da Daiane. O Cleidson e a Daiane, porque ela era uma pessoa bloqueada, totalmente bloqueada para o amor. O ciúme dela era uma coisa realmente doentia. Você vai entender a história deles daqui a pouquinho. Mas, se uma pessoa como a Daiane pôde se curar desses traumas, então você também vai poder, ô Maria. O que você precisa fazer é pegar as forças que você tem e vir e participar. Porque não há um conselho que a gente possa dar para você agora que vai fazer você aceitar a morte do seu marido, superar, e o fato que ele tinha uma amante te enganou o tempo todo enquanto em vida. É você ter coragem de fazer o que você pode fazer agora. Você não tem coragem de recomeçar, mas você pode ter coragem de começar a fazer coisas que vão te ajudar a recomeçar lá na frente. Dá o primeiro passo. Né? Que é o primeiro passo, e vindo nas palestras. Exato. Veja só a história agora da Daiane e do Cleiton. Eu trago, acho que, uma bagagem da vida toda muito negativa, muitos traumas. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Primeiro exemplo de homem que eu tive na vida, meu pai, que ao descobrir que a minha mãe estava grávida, abandonou a minha mãe. Então eu era autoritária, não, em mim não tem ordem não, quem decide o que faz sou eu. Eu era orgulhosa. Nós chegamos na terapia com muitos problemas. Eu fui uma pessoa muito ciumenta, possessivamente ciumenta. A gente não podia ter vida social. Eu vivia investigando, mexendo nas coisas, querendo descobrir coisas que eram coisas da minha cabeça muitas vezes. E eu vivia em função de um ciúme doentio. A nossa relação, a gente não conseguia passar um dia sem uma briga, sem uma discussão. Se passasse acho que o dia sem brigar, alguém estava doente, porque todo dia tinha um motivo. Todo dia eu praticamente caçava um motivo para que houvesse uma discussão entre a gente. Eu vou comprar um presente para você de aniversário, eu vou no shopping. Eu não ia sozinho. Eu levava ela, fazia ela escolher, porque eu tentava neutralizar o máximo dos ciúmes dela. Em partes, eu procurava me policiar com
com os motivos que eu dava para ela, só que na maioria das vezes os motivos que ela arrumava era totalmente fruto do passado, da cabeça dela. Ela, como eu disse, a gente dormia bem, ela tinha um sonho de uma infidelidade, de uma traição, e ela acordava, ficava 2 dias remoendo aquilo. Eu me via numa situação que não existia um motivo. Eu estava em reunião, às vezes, no trabalho, quando eu voltava, que eu olhava meu celular, tinha muitas das vezes 15 ligações, não sei quantas mensagens, e assim, dali ela já tirava a conclusão dela, dali ela já fazia o julgamento e eu já estava condenado. Eu tive, na minha opinião, a mudança quando eu entendi que o meu problema era maior que eu. Eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era, porque eu tinha vergonha de mim mesma. Não era nem as outras pessoas, era o meu próprio julgamento das minhas atitudes, das coisas que eu fazia. Eu não queria mais ser a mesma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Eu não tenho mais ciúmes, eu sou uma pessoa totalmente centrada. Se eu falo alguma coisa, eu sei falar no momento certo. Depois disso, nós nunca mais soubemos o que é ter uma briga. Briga que eu digo de um ficar de cara emburrada para o outro. A gente tem problema, mas hoje nós temos um problema juntos. Nós temos um problema, e não ele um problema e eu um problema dele. Nós estamos hoje totalmente restaurados e transformados. Hoje eu consigo enxergar ela como uma mulher que, tipo assim, eu posso pedir para ela uma opinião, eu posso fazer um comentário com ela, que antigamente, se a gente estava andando no shopping, se eu olhasse uma roupa na vitrine e falar para ela, eu gostei, eu posso comprar para você, ela já achava que eu estava pensando, que eu vi em outra mulher. Então hoje é totalmente diferente. A palavra trauma causa impacto em muita gente, mas a maioria das pessoas, mesmo sem saber, sofre com algum trauma. Se todo mundo tem alguma cicatriz no corpo, imagine no coração. O corpo por si só se cura, mas a alma não. Traição, abuso, rejeição, decepção, insegurança. A pessoa que carrega traumas emocionais tem um bloqueio na vida amorosa e dificilmente conseguirá amar e ser amada. Sendo assim, o que fazer? A cura de trauma só acontece intencionalmente. Quando você reconhece que o tem e decide buscar ajuda. Na Terapia do Amor, a cura dos traumas. Traga um curativo com o seu nome escrito. Será como símbolo da sua cura e o início de sua nova história. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Você conhece alguém que vai se casar em breve, alguém que está noivo? Você vai fazer aniversário de casamento, a sua esposa, o seu marido vai fazer aniversário em breve? Então, por que você não presenteia esta pessoa, este casal, com uma edição especial do livro Casamento Blindado? Essa edição especial do livro, ela vem dentro de um box, como você está vendo aqui. Ela é uma edição de luxo e ela vem dentro dessa caixa, desse box. E ela é capa dura, né? O livro é capa dura, uma encadernação de luxo, 2 cores. As páginas vêm de 2 cores, as páginas brilhantes, como você está vendo aqui. É algo assim, é o mesmo livro, conteúdo que tem ajudado milhões de pessoas em todo o Brasil e no mundo, mas é um presente que a pessoa vai receber e vai guardar com carinho muito especial. Agora, não vamos esquecer de avisar aos alunos de Pompano Beach, aí nos Estados Unidos, na Flórida. Nós estaremos aí no dia 15 de outubro, nesse endereço que você vai ver aí na tela, né? Exatamente.
1840, Rua 41, Northeast 41st Street, aí na Flórida, no dia 15 de outubro, às 20 horas. Você vai precisar reservar uma credencial através desses telefones que você vê aí agora. Reserve a sua credencial, que é gratuita, mas os lugares são limitados, você precisa ligar para reservar a sua credencial. Nós vamos estar na Flórida, em Pompano Beach, você de Miami, Orlando, West Palm Beach, em todos os lugares da Flórida e de outros lugares dos Estados Unidos, muito fácil acesso. E o livro, não esqueça, você pode acessar através do site casamentoblindado.com e receber na sua casa. Até a próxima, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.